bancada feminina da Câmara é conhecida pela atuação em conjunto. As parlamentares que compõem o grupo costumam se unir nos temas de interesse das mulheres, independentemente da opinião partidária. Assim, juntas, as deputadas conseguem ter mais força e aprovar projetos de interesse claro delas. Atualmente, a bancada feminina na Câmara dos Deputados é formada por 77 representantes, entre elas as minhas convidadas do programa de hoje, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, e a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, que agora é a segunda adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara. Muito obrigada pela presença das duas aqui no Elas Pautam. Gostaria de começar com a deputada Vivi Reis, que assume esse cargo tão importante e gera uma curiosidade agora, quando a gente tem uma nova mulher assumindo esse cargo, sobre não só a importância dele, mas a função da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados. A gente recebe denúncias da Câmara, de fora da Câmara. Como funciona esse órgão? Primeiramente, obrigada, Aline, obrigada pela apresentação brilhante deste programa, né, dizer da importância da Procuradoria da Mulher, tanto para nós, mulheres parlamentares, como para as mulheres brasileiras. É importante a gente destacar uma luta importante hoje, que é o combate à violência política, né, que é o acompanhamento das políticas públicas voltada para as mulheres, o acolhimento, sim, das denúncias de mulheres parlamentares de todo o Brasil, não só mulheres deputadas federais, mas nós temos diversas parlamentares que também sofrem violência política, e zelar, né, em prol das pautas das mulheres, fazer essa articulação para que sejam aprovados os projetos de interesses nossos. Como você bem apresentou, independente de partido político, né? Nós temos uma pauta extensa na Câmara de Deputados e é muito comum que no meio da política institucional as pautas das mulheres sejam secundarizadas, né? Pelo machismo estrutural, por todo esse sistema, né, que nos coloca de lado, seja por achar que essa pauta não é prioritária, seja também por nós sermos poucas, né? Somos só 77 no universo de 513 deputados, né? Então, são um total de apenas 77 deputadas. E que nós precisamos estar muito unidas para que, de fato, as nossas pautas sejam escutadas, debatidas e aprovadas. E a Procuradoria da Mulher tem um papel fundamental, né, em zelar por essa defesa de aprovação de políticas públicas para as mulheres, de combater a violência política, de acompanhar os projetos, né, e as ações que já vêm sendo realizadas em defesa dos direitos e da vida das mulheres. Vou aproveitar a deixa da deputada Vivi Reis, deputada Silvia. A senhora é uma das deputadas, nós temos 513 deputadas, pelo levantamento da Câmara dos Deputados. 5 deputadas se auto-identificam como pretas, 8 como pardas, não informadas 12, uma indígena e 61 brancas. A gente estava falando aqui de violência institucional e estamos numa época também muito aguerrida nas redes sociais. A senhora, e a mesma pergunta também para a deputada Vivi Reis, já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher negra e por ser uma das poucas que representam todas as mulheres? Nós somos 52% no eleitorado. Obrigada, Aline, pelo convite no programa Elas Pautam. Vivi, que é uma querida, tem feito um trabalho maravilhoso. Infelizmente, sim, né? O preconceito, ele é notório, né? Dentro ou fora. Aqui dentro da casa, nós contamos 6 vezes que nós fomos barradas na entrada desta casa, né? Então, é muito triste a gente saber disso, né? Apesar de eu ser uma deputada muito caricata pelo meu jeito, pelos turbantes, pelas faixas, mas isso acontece rotineiramente. Não culpa, né? Não vou culpar, mas a maneira como se aborda, né? E uma das abordagens, a senhora pode me dizer onde a senhora vai, porque aqui a senhora não pode entrar. Então, se dissesse, mas quem é a senhora? Porque, de repente, pode ser um funcionário novo, ele não é obrigado a conhecer a caricatura dos 513, mas, pelo menos, ser gentil e perguntar, né?
e só realmente acreditam mesmo que eu esteja identificada com o bottom, porque nós temos um bottom, mesmo vendo, mas só depois que eles olham novamente é que eles acreditam que é possível. Então, no início eu fiquei meio chateada, fiquei triste, não é que eu estou acostumando, né? Mas infelizmente é uma rotina, mas a gente continua com a luta contra o preconceito racial, especialmente ser mulher, ser negra. Aí a dificuldade ainda é maior, infelizmente, e isso é notório em muitos lugares que a gente esteja. Não deveria ser aqui, que é uma casa democrática, é uma casa de leis. Nós vivemos para isso, estamos aqui para poder lutar pelos direitos de todos, independentes da raça, mas nós vivemos, eu vivo isso constantemente, infelizmente. Para além do machismo institucional, não que eu normalize, mas para além desse machismo, a senhora vê também muito preconceito nas redes sociais em relação à representação feminina? Com certeza, né? E eu sendo uma mulher negra e amazônida e jovem, né, passo cotidianamente o que a deputada Silvia passa, né? Embora sejamos de partidos totalmente diferentes, né, eu também me solidarizo com o que a deputada Silvia passa, porque nós temos essa vivência aqui que eu acredito que os homens brancos que são parlamentares não passam por isso. Porque mesmo que eles estejam sem o bottom, eles têm trânsito livre, né? Pelo menos se pergunta, né, quem são eles. E quando se trata de mulheres negras parlamentares, nem se pergunta quem somos, não se interessam em saber quem somos, apenas em dizer que esse espaço não é nosso. E do ponto de vista das redes sociais, né, como nós temos hoje uma necessidade de ocupar as redes sociais também, de falar sobre as nossas pautas, sobre as nossas defesas nas redes sociais, porque assim a gente chega na casa de diversos brasileiros, em especial da juventude, né, a gente também tem muitos casos de violência, né? Casos de violências racistas, casos de violências machistas, no meu caso também violências LGBTfóbicas, e que são frases, né, que tentam nos deslegitimar por questões de sexualidade, por questões raciais, por questões de gênero, né, querem questionar a nossa posição política, e quando se faz alguma defesa com um conteúdo, né, firme, seja da pauta de mulheres ou qualquer outra luta, tentam secundarizar a pauta política e jogar as ofensas do ponto de vista das nossas identidades, né? Falar que o que essa moleca, né, está fazendo aí, né? Isso não é lugar para mulheres que se relacionam com mulheres, né? Isso não é lugar para sapatão, isso não é lugar para pessoas que estão, né, que representam esse conjunto de lutas. E do ponto de vista racial, né, comparações com animais, comparações usando de forma muito pejorativa em rede social, isso é muito comum. E são tipos de violência política que precisam ser combatidas urgentemente. Deputada Silvia, agora eu vou confundir um pouquinho a experiência pessoal de cada uma com a atuação parlamentar. A senhora se recuperou de uma das doenças que mais atingem as mulheres, o câncer de mama. Conta pra gente como é que foi. Realmente eu dou graças a Deus por estar curada. Em 2006 eu fui acometida, eu fui mutilada, eu perdi uma das mamas, isso é muito traumático para nós mulheres. Fiquei 10 anos sem me olhar no espelho por vergonha mesmo, é difícil, né? Mas graças a Deus eu até brinco e falo que eu já reconstruí há 3 anos, ajeitei o outro, sou uma mulher de peito. Mas as dificuldades que eu passei, especialmente no estado de Rondônia, na época só tinha um hospital e nós tínhamos uma máquina de cobalto, dessas bem antigas, que além de queimar as células cancerígenas, elas queimam as células boas. Então eu entrava ruim, eu saía pior ainda. Quando eu consegui me curar, infelizmente algumas pessoas ficaram pelo caminho, eu não tive dúvida daquilo que eu teria que realmente lutar. Na verdade, eu fundei o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer do estado de Rondônia e 6 anos depois me veio o convite para estar na política. Inicialmente eu não aceitei, eu não me via como política, né, com o mandato. Nós somos políticos porque a política é a arte de fazer o bem, nós já estávamos fazendo isso, mas depois eu aceitei.
estive no cargo de vereadora por 1 ano e meio, depois como deputada, e quando cheguei aqui na casa, realmente essa era a missão, de lutar pelos pacientes com câncer. Nós conseguimos, Aline, Vivi, graças a Deus, em um mandato, estamos finalizando agora, deixar entregue, eu estou entregando agora, ainda em Rondônia até em outubro, 2 hospitais prontos e funcionando. O primeiro nós inauguramos no dia 3 de dezembro, nós fomos responsáveis pela construção, para equipar e entregar funcionando em 1 ano e 2 meses o primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do estado de Rondônia, com 5 especialidades. Aqui eu tenho mais apego, é a mama. Nós temos mama, colo, próstata, pele e cânceres de boca, que é tão comum, e a pele também, porque lá em Rondônia é bem quente, 40 graus. E vamos entregar em até outubro o primeiro centro de reabilitação, que vai ser, é claro, inicialmente para pacientes com câncer, mas para todos os deficientes. Deficientes visuais, auditivos, deficientes físicos e também intelectuais. Nós teremos tipo um Sara Kubitschek, que é tão prestigiado, que a gente tem o maior amor e consideração e respeito, mas com o protocolo do Hospital de Amor. Então, graças a Deus, nós vamos fazer a prevenção. Nós já temos o Hospital de Amor, que faz tratamento há 10 anos, que também foi uma luta nossa, e o restante, que é a parte que realmente precisa de reabilitação, porque o câncer ele mutila muita gente e a gente precisa desse carinho, desse conforto, e eu não tenho dúvida de que a nossa missão ela já vai estar cumprida nesse período que Deus nos deu a oportunidade de estar 4 anos aqui na Câmara. Fico feliz que a senhora tenha se recuperado plenamente. Parabéns pela iniciativa no seu estado. Obrigada. Deputada Vivi Reis, a deputada Silvia é jornalista, a senhora é fisioterapeuta, e uma das questões do seu mandato é realmente a defesa dos povos da região da Amazônia. Como que a senhora se situa numa legislatura que defende alguns projetos polêmicos, como, por exemplo, o projeto que quer permitir a exploração nas terras indígenas? Primeiramente, deixar bem negritado, né, que a luta das mulheres é uma luta em defesa da diversidade que somos. Então, não tem como falar de luta de mulher sem falar das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, das mulheres ribeirinhas, dos povos tradicionais, das periferias da cidade, das mães de família, do povo pobre, né? Que as mulheres pobres são as que, de fato, necessitam de um maior suporte, maior atenção por parte das políticas públicas. Então, o nosso mandato ele vem se posicionando firmemente, né, contra projetos que tentam destruir territórios amazônidas, né, territórios de floresta, de rios, né, e que é importante que nós possamos colocar isso, né, como um eixo central da defesa de mulheres, porque quem está ali naquele território, quem está na linha de frente, como a gente costuma falar, são as lideranças indígenas, né, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, e que o nosso mandato enxerga, né, que é essa diversidade de mulheres que precisa de valorização e que precisa ter as suas pautas escutadas. Então, eu tenho feito um trabalho de ir por todo o Pará, né? O Pará é um estado gigante, né? E nós estamos indo aos municípios do Pará, fazer a escuta, ouvir essas demandas, e o que nós temos de escutado muito são essas ameaças à vida, aos territórios, à cultura e ao direito dos povos tradicionais. Então, o nosso posicionamento, né, precisa ser sempre firme, porque defender o território, lutar contra o garimpo em terras indígenas, o garimpo ilegal em terras indígenas, contra grandes projetos que nem sempre representam desenvolvimento, mas que representam, muitas vezes, a expulsão de povos indígenas e quilombolas dos seus territórios. É uma obrigação também de uma parlamentar mulher, por entender que são as mulheres que estão ali naqueles territórios as primeiras a serem atingidas. Um levantamento da ONU Mulheres diz que o Brasil está à frente apenas de Belize, Bahamas e do Haiti na questão da representação feminina. O Congresso avançou um pouco, colocou um nicho de propaganda para as mulheres, na questão da propaganda política gratuita, algum tipo de financiamento gratuito para as mulheres. Onde que a gente ainda precisa avançar? Que nós precisamos avançar ainda na cultura, porque, infelizmente, a questão cultural do Brasil ainda maltrata muito a gente, né? E outra coisa, mudar a questão, as mulheres não votam em mulheres.
se votassem, nós estaríamos pelo menos empatando com os meninos. Sim. Não é que nós queremos ser mais ou menos, e a deputada Vivi me entende, mas se nós valorizássemos, né, nós mulheres, as nossas pautas não teriam tantos problemas para poder ser passadas. Então, é o que eu sempre falo, são as nossas vozes que ecoam, porque só existe hoje a maternidade feminina porque as mulheres tomaram isso de frente. Porque os homens não sabem, eles têm a paternidade, eles não parem. Então, como que eles iriam lutar por algo que realmente eles não sentem, né? Então, são essas pautas femininas que são tão importantes para a gente, mas como em todas as outras vertentes, que realmente nos atinge e que, pelo número menor, é que nós caminhamos um pouco mais com lentidão. Poderíamos avançar mais, nós somos barulhentas, né? Nós realmente somos guerreiras, aguerridas, mas ainda falta uma representatividade maior aqui na casa, que infelizmente essa questão cultural ainda tem que mudar. Além da questão cultural, o Congresso poderia fazer alguma coisa para reforçar essa representação feminina? Por exemplo, na Argentina, nós temos a lista fechada que já daria para reservar alguma posição, pelo menos paridade entre homens e mulheres. O Congresso, a Câmara dos Deputados, já nem quis conversar lá atrás sobre a questão das cotas para as mulheres. Sim. Então, paridade seria um avanço enorme. Mas para onde que a gente poderia andar? Que passozinho que a gente poderia dar ainda em relação à instituição, à lei? Foi dado apenas o passo de garantir que se reservasse 30% de candidaturas de recurso de tempo de TV. Inclusive, isso foi fundamental para que eu estivesse aqui, por exemplo, e que muitas outras mulheres fossem, de fato, eleitas, né? Mas um passo fundamental é que as mulheres tenham cargos garantidos. Porque se ter a reserva de candidatura não significa automaticamente que você vai ser eleita, que você vai conseguir chegar até aquele cargo. Até porque também existem diversos casos de candidaturas laranjas, de desvio de recurso, de mau uso, né, dessa política de financiamento de campanhas para as mulheres. Então, nós, antes mesmo de eu ser deputada federal, né, ainda quando eu estava como ativista do movimento feminista, a gente já debatia sobre a questão de propostas que pudessem ter a reserva de vagas, né, para as mulheres dentro dos espaços de poder, né? E quando eu falo de espaço de poder, eu não falo apenas do parlamento da Câmara Federal. Eu falo de todos. Inclusive, recentemente eu realizei na Ser Mulher uma audiência sobre paridade no judiciário. Então, nós precisamos ter essa garantia de vagas para que as mulheres possam efetivamente ocupar esses lugares. Porque quando uma mulher ocupa um lugar da política, um lugar de poder, ela não está ali legislando apenas em relação às suas próprias demandas, mas sim em relação a essa diversidade, né? A mulher, ela pensa no conjunto, no todo, numa perspectiva de uma mulher. Então, a gente tem que parar também de achar que a mulher só vai pensar em pautas bem específicas. Mas nós, mulheres, somos capazes de falar de tudo. De economia, de saneamento básico, de habitação, de meio ambiente, de orçamento, de todos os temas nós somos capazes de falar. Mas nós precisamos ter a garantia desses espaços para poder mostrar o que nós temos elaborado politicamente. E eu acho, eu como mulher digo isso, não como jornalista, que às vezes a gente fala mulher como se fosse um ET. Nós temos irmãs, todo mundo tem mãe, todo mundo tem uma tia. As mulheres são a maioria, um pouquinho mais do que os homens na sociedade. E nós formamos famílias, nós trabalhamos juntos. Então, a questão de caminhar juntos. Sobre o que a deputada Vivi Reis falou aqui, espaços de poder que a mulher efetivamente ocupe. Em relação, por exemplo, ao seu estado, Rondônia, a senhora destinou verbas para que os órgãos realmente possam lutar na frente do combate ao câncer, digamos assim. E eu já ouvi de muitas vereadoras, muitas deputadas, que às vezes os espaços de poder, embora as mulheres ocupem, são decorativos. Porque não há verba, existe no papel. Quando a mulher vai precisar de um serviço, ou qualquer pessoa da população, o serviço não existe, só existe no papel. A
Começar pelas secretarias de assistência social, que geralmente são ocupadas por mulheres, na maioria das vezes as primeiras damas, mas que a maioria delas não tem o orçamento necessário para se fazer um bom trabalho. Então, até as próprias mulheres desses gestores, na maioria das vezes, são vistas como, entregar cesta básica é o bastante. E não é isso que se tem que fazer. Existem políticas públicas de assistência social que elas são extremamente valorosas para quem precisa, que são os pobres. Então, são alguns cargos de poder, mas do que adianta porque não tem essa visão propriamente dito, né? E em outras questões, no cotidiano mesmo, né? Dentro de empresas, a Vivi é uma diretora de um departamento, né? O José também tem a mesma função e que até hoje ainda a Vivi vai receber um pouquinho menor porque é mulher. Então, é uma luta incessante que já acontece essas disparidades há bons anos, mas pode ter certeza que não somente eu e a Vivi, mas todas as outras que estão aqui, é uma luta que a gente trava para poder vencer, mesmo que nós tenhamos problemas crônicos ainda que já se perduram há anos. Eu tenho só 4 minutinhos para encerrar o programa. Vou pedir para que as duas deixem a mensagem do mandato de vocês para o eleitor, para o telespectador que nos acompanha, deputada Vivi e deputada Silvia. Primeiramente, destacar a necessidade de combater as violências políticas, né? Porque já é muito difícil para as mulheres, principalmente mulheres negras, ocuparem esses espaços. E a violência política tenta fazer com que se naturalize, né, o fato, né, se naturalize o pensamento de que esse espaço não é nosso. Então, nós precisamos demarcar que sim, nós vamos seguir ocupando esse espaço, seguiremos aqui lutando em defesa das mulheres, defendendo essa diversidade que somos, né? E eu, como uma mulher amazônida, bissexual, negra, jovem, né, trabalhadora da saúde, faço aqui que a minha voz ecoe, né, fortemente, representando e defendendo os direitos das mulheres brasileiras. Que sejamos exemplo, né? Apesar de sermos minoria, mas que sejamos exemplos e dizer que é possível sim. E eu digo por mim, mulher negra e pobre com tantas dificuldades que já passou na infância, na adolescência, em alguns momentos até mesmo eu não acreditava, mas olha aí, um espaço de poder que são ocupados por poucos, mas que com certeza, para quem quer, para quem realmente tem essa pretensão, é seguir lutando, porque esse espaço tem que ser ocupado por nós. Obrigada, Aline, obrigada a todo o pessoal aqui da direção. Eu fiquei muito prestigiada de ter vindo aqui, estou sempre à disposição. Deputada Silvia, deputada Vivi. Obrigada. Foi um prazer, eu adorei a conversa. Maravilhoso. Eu ainda não tinha recebido as duas, apesar dos assuntos serem fortes, sim, foi conduzido de forma leve, assim eu espero, e as deputadas também estão de parabéns. Obrigada. E obrigada a você que sempre nos acompanha no Elas Pautam. Até a próxima edição.